Juliano, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre probabilidades e estatísticas. No nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós estamos sujeitos a situações possíveis ou não de acontecer. Probabilidade refere-se a noções de acasos e incertezas, como eventos certos, impossíveis ou prováveis. E estatística está relacionado a coletas de dados em pesquisas, assim como sua organização e sua comunicação através de gráficos. Por isso, é muito importante saber interpretar os gráficos e as tabelas, tanto as informações explícitas, diretas, quanto as informações implícitas, que através de uma análise mais detalhada, nós conseguimos também chegar a certas conclusões. Aos dados coletados através da pesquisa, chamamos de variáveis. As variáveis podem ser qualitativas ou quantitativas. Qualitativas são aquelas que se referem à qualidade, não utilizando de valores numéricos, como, por exemplo, as cores. E variáveis quantitativas são aquelas que são representadas através de valores numéricos, como a altura, por exemplo. Tabela é uma forma de organizar os dados de uma pesquisa. E a tabela, ela tem alguns elementos que nos auxiliam na interpretação dessa pesquisa. Quais seriam eles? O título, a legenda, as fontes. O gráfico é uma fonte importante de informação. Por quê? Porque conseguimos de forma prática e visual concluir as informações do determinado gráfico. Vamos analisar uma questão do exercício resolvido da nossa apostila para identificar as diferenças entre uma tabela e um gráfico. Exercícios resolvidos da página 117. Os alunos da sala do 5º ano da Escola de João realizaram uma pesquisa sobre o sabor de pizza preferido entre os professores da escola. Cada professor pôde responder a pesquisa apenas uma vez. Veja como eles organizaram os dados dessa pesquisa. Observem que os dados da pesquisa estão representados a partir de uma tabela. Sabor de pizza A, que é a mussarela, tiveram 7 votos. B, presunto, 4 votos. C, calabresa, 10 votos. D, frango, 8 votos. Letra A. Quantos professores foram entrevistados pelos alunos do 5º ano? Como cada professor respondeu a pesquisa uma única vez, quer dizer que o total de pessoas que participaram da entrevista está expresso em cada sabor de pizza. Para responder a questão, basta somar estes valores. 7 mais 4 mais 10 mais 8 igual a 29. Foram entrevistadas 29 pessoas. Letra B. Escolha uma cor para cada sabor de pizza e pinte na vertical os quadrinhos da malha quadriculada a seguir para construir um gráfico de barras com essas informações. Agora nós temos os dados da tabela representados a partir de um gráfico. A pizza de mussarela teve 7 votos, por isso nós temos 7 quadradinhos pintados de vermelho.
A pizza de presunto teve 4 votos, por isso nós temos 4 quadradinhos pintados de azul. A pizza de calabresa teve 10 votos, por isso nós temos 10 quadradinhos pintados de amarelo. A pizza de frango teve 8 votos, por isso nós temos 8 quadradinhos pintados de verde. Então, percebam que o nosso gráfico ele foi feito a partir das informações da tabela. A partir daí, eu sei qual foi a pizza que teve maior votação. Calabresa. E a pizza de menor votação? Presunto. Nós fizemos na nossa apostila de geografia o censo da nossa escola. E naquele censo, através de uma folha quadriculada, nós montamos um gráfico da quantidade de alunos da escola, dividida em meninos e meninas por turma. Lembram? Então, fizemos o censo a partir de um gráfico. Nós temos diferentes tipos de gráficos e a escolha do gráfico estará relacionado às variáveis apresentadas na pesquisa. Vamos então acompanhar na apostila alguns tipos de gráficos. Na página 116, nós temos alguns tipos de gráficos. O primeiro é o gráfico de barras. Esse gráfico está relacionado a variáveis qualitativas, ou seja, a dados ligados às qualidades da pesquisa. Na página 116, nós temos os exemplos de gráficos em barras. No primeiro, nós temos o exemplo de gráficos em barras múltiplas, ou seja, em cada ano aqui, como em 2015, nós temos a representação de meninas e a representação de meninos. Por isso chamamos de barras múltiplas. Também podemos perceber que as barras estão na posição vertical. Já no segundo, nós temos o gráfico em barras simples e também podemos perceber que as barras estão na horizontal. O segundo gráfico é o gráfico em linhas e ele está relacionado a variáveis quantitativas distribuídas num longo período de tempo. Esses gráficos podem ser representados por uma linha ou ter mais do que uma linha no mesmo gráfico. Podemos ver exemplos na página 116. Aqui nós temos o gráfico em linhas com uma amostra, ou seja, uma única representação, do mês de janeiro até o mês de dezembro. Agora, no segundo gráfico, nós temos 3 amostras, ou seja, 3 linhas. E aqui ao lado, tem a representação de cada linha através da cor. Amarelo, representação dos idosos. Azul, representação dos adultos. E vermelho, representação das crianças. Gráfico em linhas. O terceiro tipo de gráfico são os gráficos em setores. Gráfico de setores é aquele gráfico também conhecido como gráfico de pizza. Por quê? Porque ele parece, ele é dividido como se fossem fatias de pizza. Aqui nós temos 2 exemplos de gráfico de setores. Aqui ao lado nós temos uma legenda
com os nomes de alguns esportes. E cada esporte é representado por uma cor e porcentagem. Ou seja, basquete é o maior pedaço é o maior setor, ou seja, a maior fatia dessa pizza, 45%. Vôlei é o segundo, com 25%. Futebol, 15%. Natação, 10%. E outros esportes ficam com uma pequena fatia de 5%. Aqui nós temos um gráfico de setor com 3 setores apenas: crianças, adultos e idosos. A maior fatia da pizza está representado por 75%, que são as crianças, 25% os idosos e 10% os adultos. Por último, nós temos os gráficos pictóricos, que são aqueles que representam as informações da pesquisa, os dados da pesquisa através de desenhos que se referem às variáveis pesquisadas. Aqui na página 117 nós temos 2 exemplos. No primeiro, nós temos a representação através da fruta. Já o segundo aqui, está se referindo a esporte: futebol, boxe, basquete e corrida.